Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Praticamente a gente vai recapitular a última semana de Jesus antes da sua morte. Okay? Vamos começar lá no jantar em Betânia, quando Jesus esteve na casa de Simão, né? Ele foi lá, domingo à noite, jantou lá. E nos dias que se seguiram, né, aconteceram os seus dias de sofrimento. Okay? Vamos começar a desenvolver a casa de Simão e a gente vai seguir essa sequência aí até a morte dele na cruz do Calvário. Okay? A situação diz assim: o Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, ações, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Esse é o paquete dos fatos sobre a vida de Jesus que todos os evangelhos relatam. Apesar de haver diferença entre um relato e outro, porque um evangelista conseguiu registrar determinados momentos desses fatos. Outro evangelista registrou outros momentos deste fato. Okay? Então, existe uma diferença no relato dos fatos da semana de Jesus entre Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não são diferenças doutrinárias, não são erros da Bíblia, não. É porque um evangelista registrou determinadas coisas, outro evangelista registrou outras coisas. Você sabe que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E depois veio Mateus, depois veio Lucas e por último veio João. Lucas, por exemplo, quando foi escrever o seu evangelho, ele fez uma pesquisa. Ele saiu perguntando a um e ao outro como é que foi, você esteve com ele, como é que foi isso, como é que foi isso, eu ouvi falar que ele fez isso assim, porque Lucas, entenda isso, Lucas não participou diretamente, efetivamente, do ministério de Jesus, Deus, já no finalzinho. Okay? Então, muita coisa que Lucas escreveu, ele escreveu porque ele fez uma pesquisa, ele perguntou a um, perguntou a outro e foi anotando. Okay? Sem falar que há também a questão cultural, né? Porque Mateus era um comprador de povos, formado em faculdade de Roma. Marcos era muito jovem, era garoto ainda, judeu. João era pescador. Lucas era médico, formado em uma faculdade grega. Então, havia uma diferença muito grande entre um e outro. Por exemplo, se nós pegar essa aula aqui, aí colocar o Flamengo para dar essa aula, depois coloca Jesus para dar aula, depois coloca uma outra pessoa de uma outra congregação, você vai ver uma diferença entre outros. Por quê? Porque temos formações diferentes, temos culturas diferentes, uma convivência. Então, a gente vai falar diferente, mas a aula vai ser a mesma. Então, os evangelhos é assim também. Tá? Eles falaram, cada um do seu jeito, mas todos falaram a verdade sobre Jesus. Não é que são histórias diferentes, é a mesma história. Só que Marcos tinha acesso a determinadas informações, Mateus tinha acesso a determinadas informações, e por aí vai. As situações não foram acidentais ou surpresas, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Ou seja, nada daquilo foi surpresa. Por que então que eles ficaram atônitos com aquilo? Porque o anúncio de Jesus sobre a sua morte, ele trazia estranheza para os apóstolos, bem como para os discípulos. Né? Entre os apóstolos que estavam mais perto dele, e tinha um discípulo, até uma multidão maior, que seguia ele, e lá no meio dessa multidão também tinha aqueles que estavam ali só para procurar ele, para receber milagres, então Jesus falava sempre aqui, eles estavam dizendo que
Ah, é? Eu recebi uma palavra ali, mas não entendiam bem. Eles tiveram muita dificuldade para entender isso. E só entenderam mesmo, de fato, depois que aconteceu. Né? Isso tem que falar. Mas Jesus havia avisado antes, durante o seu ministério, principalmente no seu último ano de ministério, de vez em quando dava uma toque nos seus apóstolos, seus discípulos. É necessário que eu cabeça. É necessário que eu vou. Ele pode dar uma foto. Não, não é só feito. Ele já falar. E Jesus, claro, ele tinha mais consciência ainda do que ele estava por vir, né? Ele viu a este grupo com o único propósito, né, de fazer o que ele fez sobre o semana, de morrer por nós. Então, Jesus, desde que começou a tomar consciência ainda jovem, ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que estava no seu. Nós temos a graça, a beneficência de não sabermos o nosso amanhã, não sabemos quando será a nossa morte. Ninguém aqui sabe quando vai ser a sua morte. Jesus sabia. Jesus sabia que você. Aí, 26 de Mateus, né, quando passa do capítulo 25 para o capítulo 26, ele diz assim: ó, daqui a 2 dias é a Páscoa. E eu vou ser crucificado. Ele sabia. Quando seria a sua morte? Vamos dar aqui que ele está trabalhando. É verdade. Pelo tempo de idade, as coisas passavam pelo mundo. Engraçado que a multidão tinha dia, queria apedrejar ele. E eu queria tocar a igreja. A igreja já elevar, é verdade. A leitura do Evangelho de Marcos, a toda uma coisa, deixa transparecer a trama, se faz de sacerdotes, esses que buscavam ocasião para ver como prenderiam com engano e matariam Jesus em segredo. O que aconteceu com Jesus? A mesma coisa que aconteceu com Daniel lá na corte da Babilônia. Lembra de Daniel? Os caras tentaram, a gente tem que tapar esse cara, tem que tirar isso aí. Como é que vai fazer? Aí procuraram defeito na vida de Daniel, não acharam. Aí o que fizeram? Criaram defeito para poder matar Daniel. A mesma coisa era de Jesus. Eles não tinham como apresentar a Pilatos uma razão para condenar Jesus. Então eles criaram, né? O texto sagrado diz que eles levantaram falsos testemunhos que foram lá para proferir coisas erradas sobre Jesus. Eles apresentaram um testemunho falso contra Jesus para poder conseguir a pena de morte. Porque a gente sabe que os sinédrios judeus, eles facilmente condenariam qualquer pessoa pelo que Jesus disse sobre a questão do templo lá, de que ele cedeu. Entretanto, Roma não. Tinha que haver uma razão forte para poder Roma condenar. Roma, as leis de Roma eram baseadas no direito civil, ao passo que as leis judaicas eram baseadas no direito divino. As leis dos judeus eram diferentes das leis romanas. As leis romanas eram baseadas no direito civil. Então, não podia chegar lá, ele disse que ia derrubar nosso templo, mata ele. Existe. Bom, foi preciso incrementar a acusação, né? Botar conta dessas coisas, né? Viram um artifício na lei para poder ou condenar ou liberar alguém. Então, eles criaram a situação apropriada para que Jesus pudesse ser condenado pelo Império Romano. Okay? A unção nos serve para a sepultura. Né? A mulher de Betânia trazia um vaso de alabastro, com um coentro de nardo puro de muito valor. Sem se importar com o preço, essa mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus e também nos pés. Mas ela derramou o azeite lá, né, sobre a cabeça de Jesus. Bom, e aquele perfume, ela exalou. Tinha até uma música da. Acho que era o era feita. Muito bonita aquela música. Gosto muito daquela música. Ele perfume então, é muito bonita aquela música. Fala desse momento aí, né? Quando ela, Jesus
casa de Simão, vai até lá fora, porque é um perfume muito bom, é um perfume caro, né? E a gente sabe que perfume caro é assim, você pega aquele pouquinho, bota um pouquinho aqui, onde você chega bom, né? O perfume caro, forte, né? Isso aí aconteceu com Jesus, né? E as pessoas criticaram o ato desta mulher, e Jesus disse para eles, ó, ela está fazendo isso, me preparando já para mim ser ela estava meio que ele também era costume judeu, depois de morto, né? Você vê que Maria, Madalena, Maria foram ao sepulcro no domingo, com perfumes, porque a intenção era chegar lá e derramar perfume sobre o corpo de Jesus ali, para que o fedor da putrefação não espalhasse no ambiente. Eles faziam isso, então Maria se antecipou e fez isso aí, né? Aquela coisa de perfume. Bom, pena que foi, isso aí foi uma semana antes da sua morte, né? Senão, no dia da morte ainda tinha perfume de Jesus, né? Isso aí aconteceu uma semana antes da sua morte, tá? Foi no domingo que antecede uma semana da Páscoa, ok? Aí eu já falei sobre isso aí. As pessoas não conseguiam entender que o gesto daquela mulher, consciente ou não, estava ungindo previamente o corpo de Jesus para o sepultamento que estava se aproximando. Esta vez o que podia antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Eu acho que a dificuldade de acreditar que ela fez aquilo conscientemente por causa da sepultura. Ela fez aquilo para oferecer ao Senhor, né, aquele perfume que ela tinha, o melhor que ela tinha, certamente era o melhor que ela tinha, né? Eu acredito que ela não estava pensando, né, como ele diz ali, consciente ou não. Eu não acredito que ela tivesse consciência de que estava fazendo aquilo por causa da sepultura, né? Apesar de que se ela estava acompanhando Jesus, né, e ela, mulher, a cabeça diferente de homem, né, ela pode ter percebido que Jesus estava falando também, mas houve simbolismo, né? Houve simbolismo. Houve simbolismo, mas com certeza. Judas Iscariote é o modelo do crente que ele caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Marcos diz que Judas foi ter com os principais sacerdotes para entregar o mestre. E estes, ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Né? Então ele fala aí sobre Judas Iscariote, e é meio complicado falar de Judas Iscariote, a gente tinha uma aula sobre ele. Né? Mas o fato é que o camarada tinha lá os seus defeitos, né? Ele tinha os seus problemas. Talvez não seja o mesmo problema que a gente pensa, mas ele tinha lá os seus problemas. João, por exemplo, disse que ele, de vez em quando, metia a mão na sacola da oferta de Jesus para ficar. Ele não sempre. Isso é complicado, né? O que a gente pode acrescentar nisso aí é a parábola de Jesus sobre o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. Ele lançava a semente, quando a planta do pessoal nascia, ele percebia que tinha uma outra semente, uma outra planta ali. Aí ele dizia, não, vamos arrancar. Não, não arranca não, deixa aí, quando for na hora certa, ele vai ser levado ao seu destino. Então, sempre vai existir alguém dentro da igreja que não está ok, tendo problemas como o Judas, como esse rapaz aí e tal. Na hora certa, no momento certo, ele não vai suportar mais isso aí. Sair com ele. Disposto a ganhar as suas moedas, então Judas buscava como entregar o servo em um momento oportuno. João nos faz saber que Judas Iscariotes era responsável por gerir as finanças do grupo e andava com Jesus. Ó, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, ele quem recebia as ofertas. Tinha formação, tá? Jesus tinha oferta. Isso já é formação. Se preparava para trabalhar com matemática. Isso, era inteligente. Era doutor, tinha matemática, tinha computador. Era igual assim, era esperto. Não era fraco, não. Então, Jesus era tesoureiro. Judas era tesoureiro de Jesus. Era sagaz, Você vê lá, acho que é João que fala que tinham mulheres que seguiam Jesus, certamente homens também, né? Ele cita mulheres, mas com certeza tinha homens que também faziam isso. Que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Elas davam, as pessoas davam oferta a Jesus, sim. Tá? Jesus deu oferta. E Judas era tesoureiro. Né?
Judas ele trabalhava com dinheiro. Imagina o desespero, né? Oi? Imagina o desespero de Judas. Andava com a sacola, né? Inclusive no dia da traição, né? Quando Jesus disse para ele, ó, o que tu tiver que fazer, faz depressa, os discípulos achavam que Jesus tinha combinado com Judas para ele comprar os mantimentos, né? O que fosse necessário para a Páscoa, né? Ou que Jesus tivesse mandado ele comprar comida para dar aos pobres. Né? Eles pensaram isso, porque Jesus era quem cuidava, né, da parte financeira. Judas era quem cuidava da parte financeira de Jesus. Deixa eu ver se vai. A preocupação exacerbada de Judas com o perfume gasto por Maria ao de Jesus já demonstrava seu apego pelo dinheiro em demasia. João diz que Judas era ladrão por se apropriar das ofertas. É o que eu falei anteriormente, né? João diz que de vez em quando ele tinha mamar e pegava bola para ele. A inclinação de Judas ao dinheiro fez com que entregasse a Jesus. Existe um outro lado, um outro fato de Judas, que ele, mas não se fala também porque ele não está escrito na Bíblia diretamente, então não se fala, mas Judas realmente tinha esse problema financeiro, mas não foi só um problema financeiro que fez com que Judas entregasse Jesus, não. Havia um problema ideológico também. Né? Judas fazia parte de um grupo de pessoas que defendia a libertação de Israel e ele seguiu Jesus por muito tempo com a esperança de que Jesus fosse o Messias que iria libertar Israel. Isso era mais forte em Judas do que nos demais apóstolos, nos demais discípulos. Isso era muito forte em Judas. Né? Então, você imagina que lá em Mateus 26, quando Jesus fala que iria ser morto, lá diz que depois destas palavras, deste ensinamento todo, que é o sermão profético que nós estudamos no domingo passado, né? Então, você imagina Judas ouvindo Jesus pregar o sermão profético, falando sobre a vida dele, seu poder e grande glória, e vai aparecer no céu, reinando, porque aquela coisa. Imagina como Judas ficou empolgado com aquilo ali. Aí, quando você muda do 25 para 26, aí o primeiro versículo diz assim: depois desse discurso, Jesus chamou seus discípulos e disse assim: ó, daqui a 2 dias a Páscoa e o mundo. Agora imagina aí a cara de Judas naquele momento, a cara de decepção dele. Ele seguiu Jesus esperando que Jesus fosse o libertador. Aí já de algum tempo para cá, Jesus vem falando, vai morrer, ele já tinha aquele problema do sermão da montanha lá atrás, no começo do ministério. Quando Judas já estava com Jesus, né? Então já veio aquela esperança de que Jesus fosse punir o Império Romano, aquela coisa toda. Aí Jesus chama eles e vai falar o sermão: ó, os antigos disseram para vocês, amar os amigos e aborrecer os inimigos. Ajuda, mas eu vou dizer, ame os seus inimigos. Porque Judas tinha dentro dele essa questão da libertação de Israel. Aí no finalzinho do ministério, Jesus começa com essa história: eu vou morrer, eu vou me entregar, eu não vou para frente e tal. Achava que fazendo isso, Jesus finalmente iria despontar, né, e criar a revolta de Judas. Na verdade, Judas queria uma revolta de Israel contra o Império Romano. Judas fazia parte de uma tribo que todos pensavam basicamente. Isso, exatamente. Era os Iscariotes, né? Okay? Judas Iscariotes não era o sobrenome de Judas, não, tá? Era um título, era um apelido, porque ele fazia parte desse grupo, né, desse partido que defendia a revolta. Teologia, então, pode ser que aquele povo você defender uma ideologia, sim. parece que cauterismo na vida. Sim. Aí é difícil só. É igual o Jonas, né? Antigamente, hoje em dia já melhorou bastante. Antigamente, a pregação na igreja era sempre que Jonas era covarde. Mas depois foi estudado isso, que o Jonas era covarde. Então, ele até volta. Ele não queria que os ascírios fossem salvos. Ele não fugiu com medo, fugiu porque era covarde, ele fugiu porque queria que Deus matasse o filho. Foi na noite que antecedeu a sua morte que Jesus e os
Páscoa, quando o mestre instituiu a Santa Ceia. Jesus possuía o entendimento de que o seu fim estava próximo. Finalizando o primeiro ponto, por amor ao dinheiro, Judas Iscariotes foi feito com os principais sacerdotes, os judeus, e se apresentou para trair o Filho de Deus entregando em suas mãos. Alguma dúvida sobre esse primeiro ponto? Algum comentário a mais? Ok, vamos passar para o segundo. Vai morar aqui. Você está à vontade. Você está dentro do campo, você só acaba Todo dia. a arquibancada chegar. Todo dia. O servo está prestes a ser ferido. Jesus, sabedor que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos. Marcos registra a advertência que Jesus fez, em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Né? Então, nos últimos ensinamentos antes da morte, não foi um dos últimos ensinamentos de Jesus, porque depois da ressurreição, Jesus passou mais 40 dias com os discípulos. Então, Jesus ensinou muito aos discípulos. Mas antes da sua morte, essa aí foi os seus momentos finais. Né? Jesus dá instruções aos seus discípulos e se dirige a Pedro. Né? Ele dá uma advertência a Pedro. E é interessante que assim que ele ressuscita, ele também manda um recado para Pedro. Lembra disso? Olha, ele falou para Mel, diga ao discípulo que a Pedro, eu estou indo apagar ele aí, não vai comentar. Poder se converter. Poder se converter. Marcos narra que na noite em que ele seria preso, Jesus orou 3 vezes no Getsemane. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou os seus discípulos dormindo. Uma coisa interessante sobre o Getsemane é que a gente só fala do Getsemane no dia da prisão de Jesus. Mas Jesus costumava ir aí orar. Né? Eu acho que é João. Depois é só sei lá. Se eu não me engano, é João que comenta isso. Que ele costumava ir ao Getsemane orar. Tá? O Getsemane é dos arredores de Jerusalém também. Né? Vocês sabem que Jerusalém é no morro. Vou colocar no mapa, vocês vão ver lá. Jerusalém é no morro. Tá? Jerusalém, ali aquela região, a faixa até faz por Rio de Janeiro, cheio de morro. Então, Jerusalém é no morro. Né? Tem o vale ao redor daquele morro. Logo mais na frente tem outros morros diferentes. Num dos morros que fica de frente para Jerusalém, tem esse lugar conhecido como o Jardim de Getsemane, né? Que era onde tinha uma plantação de oliveiras, né? Então Jesus costumava ir ali para orar, tá bom? Acho que talvez foi disso que o pessoal tinha negócio de monte aqui. Não, monte. Eu disse, termina aqui no monte, sabe, dando isso. Mas aqui vai falar, Jerusalém, cidade rodeada de montes. Isso. E Jerusalém, rodeada pelos montes. Deve ser daí que o pessoal conhece esse Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum aí no monte orar, tá, irmão? O que você não pode é fazer do monte o lugar da adoração dele. O lugar de adoração a Deus é onde você estiver. Eu quero ir no monte orar, não tem problema. Você pode ir no monte, pode ir no deserto, pode ir lá na sua piscina, pode ir lá no orar, não tem problema. Você não pode fazer do monte o seu lugar de adoração. Lembra da mulher samaritana? Senhor, nossos pais disseram que é esse monte aqui é teu. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Eu disse, nem é lá e nem aqui, é onde vocês estiverem. Porque a adoração tem que ser espírito e verdade. Então, não tem problema nenhum você ir no monte orar, não tem problema você orar em casa, não tem problema nenhum. Tá? Pode orar, só não faça do monte ou da sua casa o lugar de adoração. Tá? Aliás, muito. O que me chama a atenção é que isso ocorreu enquanto o servo angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai que, se fosse possível, passasse dele este cálice. Jesus exortou: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, Jesus vai ao jardim, pede aos discípulos que fiquem aqui, ele se distancia um pouco dos discípulos, faz a sua oração, volta aos discípulos, os discípulos estão dormindo. Jesus acorda ele: gente, me ajuda aí, eu preciso, ora comigo. Aí deixa o discípulo, se afasta novamente, ora novamente, eles estão dormindo. Gente, acorda, pelo amor de Deus, me ajuda em oração.
volta a orar. Quando eles voltam, eles ó, tá bom, Márcio, você não vai orar não. Porque ele percebeu, ele sabia que Judas já estava pertinho. Judas já estava se aproximando com aquela multidão para prender ele, né? A gente fala de multidão, porque era multidão, mas devia ser lá, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas. Era multidão mesmo, não era multidão, porque era bastante gente. Para prender o mundo só era bem demais, né? Tinha os fariseus, os anciãos, né? A turma que estava encabeçando a prisão de Jesus. Tinha os guardas romanos, tá? Que eles é que tinham autoridade para prender. Os anciãos não tinham autoridade policial, quem tinha autoridade policial naquela época era o Império Romano, portanto, só os soldados romanos podiam prender gente. E tinha aquela turma que foi convidada pelos fariseus, certamente foi pago por eles para fazer aquilo. Né? Então, sei lá, tinha umas 40 pessoas, 50 pessoas, não tem como definir. Mas o fato é que Jesus estava orando, aí ele percebe que eles já estão chegando. Depois de 3 tentativas de ver se os discípulos oravam com ele, ele disse: "Pá, não está mais orando, eles já estão chegando aí." Enquanto Jesus falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsemane, acompanhado dos principais sacerdotes, escribas, dos anciãos, e com eles vieram uma multidão com espadas e carapaus. É uma coisa interessante que é difícil a gente entender assim, porque eles tinham soldados humanos. Para que não? Judas sabia que com Jesus só ia ter 12 pessoas, aliás 11, né? Porque ele já estava fora. Então Jesus sabia que só tinha 11 homens lá. Para que esse negócio de levar arma para prender o cara que toda a vida foi desarmado e só pegou a mão? Fazer o quê? Judas aceitou com a liderança judaica que aquele que ele deixasse, esse seria o Cristo. Ao se aproximar do servo, diz: Rabi, Rabi, saudou com um beijo no rosto, sendo o mestre preso. Não, vamos entender isso aí. Você entender isso aí, você precisa entrar um pouco na cabeça dos judeus, né? Na cultura judaica. Você sabe que os judeus, principalmente rabínicos, os ortodoxos, aqueles mais conservadores, eles tinham uma aparência muito parecida. Então, se você pesquisa lá no Google, lá nas fotos, você vai ver que são muito parecidos, né? E era de noite, e Jesus não estava na cidade, ele estava no campo, estava no monte, então estava tudo muito escuro, né? E aí os anciãos, por algumas vezes, tentaram incitar a multidão a prenderem Jesus lá no meio da cidade. E mesmo assim, Jesus simplesmente saía no meio deles e ia embora. E eles não conseguiam pegar Jesus. Então eles não sabiam, eles tinham medo de que fossem ao jardim, fossem onde Jesus estava, e não conseguissem pegar, porque eles tentaram fazer e não conseguiram. Então eles combinaram com Judas, porque Judas caminhava com Jesus, então Judas tinha intimidade, ele queria conseguir identificar Jesus com facilidade. Estava escuro, mas não estava escuro, era de noite, não. Então Judas vai lá e beija Jesus para poder os anciãos, os guardas, terem certeza de que estavam prendendo a pessoa certa. Ok? Foi por isso que aconteceu isso aí. A hora que alguém quiser falar, você vai botar a mão aí. Eu fico perguntando do lado de Jesus, né? Porque ele está beijando a face dele. É verdade. Porque ele falou aqui, que homem é esse? Que homem é esse, né? Até mesmo porque se Ele ia se comportar igual Jesus. se fosse eu, né, sabendo que Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Isso aí sabia da trama toda. Entendeu? Aí Judas se aproxima ali, bem pertinho de Jesus, isso é intimidade. Né? Bem pertinho de Jesus, beija o rosto dele. Se fosse eu, você não beijar não, você já está vendo aqui. Vai falar. Mas Jesus, calmamente, naquela tranquilidade, que homem, ó. Uma coisa muito importante sobre Judas também, que vale a pena mencionar aqui, é que antes da prisão, da sua oração sacerdotal, né, conhecida oração sacerdotal, acho que em João 19, Jesus diz assim: Pai, eu te agradeço porque daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aí a gente já estava o dedão em Judas e diz que Judas era filho da perdição, que ele nasceu com filho de propósito, destino dele, que isso, que aquilo outro. Não foi isso que Jesus disse, tá? O filho da perdição poderia ter sido qualquer um deles. Aliás, o próprio Jesus dá a dica de que Satanás
tentou Pedro para fazer isso também. Satanás estava de olho, Pedro, porque a gente sabe que Pedro tinha aquela fraqueza dele, né? Aquela coisa alvoroçada de Pedro, ele era muito agitado. Então Satanás estava de olho em Pedro, para pegar Pedro para ir Jesus. Aí Jesus disse, não, pelo menos isso aí me deu direito de evitar isso. Então, o filho da traição poderia ter sido qualquer um deles. Judas, infelizmente, foi aquele que cedeu a tentação. Não acha que os outros também sentem isso? Tem gente que acha que Judas foi escolhido para ele. Ele escolheu. Bom, ele decidiu pelas razões dele. Não tem isso. A gente que acha, não, já foi predestinado, já foi escolhido. Não existe isso não. Quando Jesus diz, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Jesus está dizendo, nenhum se perdeu aquele que decidiu ser isso. Ser o filho da perdição. Tá? Não é que Judas era o filho da perdição, predestinado, nasceu para trair Jesus. Ao momento da prisão, aquelas pessoas foram prender como se fosse um delinquente, né? Imaginar uma pessoa perigosa. É tipo assim, a gente sabe que o camarada está ali, está com refém, está armado, então, quando a polícia vai lá, primeiro eles montam um esquema para poder chegar e resolver o problema. Uma pessoa que vai prender um pai de família, uma pessoa que está em casa desarmada, vai um batalhão lá, quando vai, né? Vai policial, um oficial de justiça, um policial, não, porque o juiz mandou prender você, o cara está dentro de casa, tranquilo, né? Mas quando foram prender Jesus, foi uma tudo, foi um quantitativo muito grande para o que tinha que ser feito. Jesus era um homem pacificador. As circunstâncias do julgamento de Jesus mostram que há mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, buscaram algum testemunho contra eles para matá-lo e não acharam. Foi o que eu falei lá no começo. Fizeram com Jesus o que fizeram com Daniel. Procuraram alguma coisa nele para poder e não acharam. E aí pagaram pessoas para levantarem um falso testemunho contra Jesus. Usando as próprias palavras dele, desvirtuando o que Jesus ensinou para poder conseguirem a sentença de morte. Porque prender Jesus e deixar Jesus preso não ia resolver o problema deles. Eles tinham que matar Jesus, eles queriam aniquilar Jesus. Okay? Ao ser interrogado do sumo sacerdote pela sua identidade como filho de Deus, o sumo sacerdote considerava tal declaração de Jesus uma blasfêmia. Todos concordam que ele deve morrer. Talvez a única acusação que fizeram contra Jesus era realmente válida. Não era válida porque ele realmente era Deus, mas Jesus realmente assumiu para si a divindade. Em algum momento das palavras de Jesus no seu ministério, Jesus assume para si a divindade. E foi uma das razões porque em algumas circunstâncias as pessoas, os anciãos, incitaram então a pegar em pedra para apedrejar Jesus. Porque Jesus dizia, olha, eu e Deus somos um. Isso é problemático. Só dá para aceitar isso pela fé. Judeu não aceita isso até hoje. Professor, quando ele diz, professor, que antes que Abraão existisse, aquilo ali, é verdade. Aquilo ali, muito bem lembrado. Antes que Abraão existisse, eu já existi. Semente é essa? Ele fala uma palavra que era explícito, que ele era Deus. Isso, os judeus, os sacerdotes, suportavam isso dele para gente que Abraão existisse. É verdade. Então essa aí talvez seja a única acusação que fosse verdadeira contra Como pode ser tão realmente bom, foi Deus. E ser mais velho do que nosso pai Abraão? Nem 50 anos ele tem. É verdade. É que ele viu Abraão. Ele complicou. Nessa daí, as situações vivenciadas por Jesus não foram acidentais ou surpresas, pois o próprio século já tinha revelado aos seus discípulos. Ele estava cumprindo o perfeito plano divino. Vou voltar a citar, vou dar uma pincelada aqui. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio com um propósito muito específico, extremamente específico. Tá?
Todos nós temos um propósito de vida, não é verdade? Todos nós temos um propósito de vida. Principalmente glorificar Deus pela nossa vida, a nossa vivência reta, os caminhos do Senhor glorifica a Deus. Aí nós temos propósito que a gente vê no meio do caminho, se formar, andar, construir família, nós temos propósito para a nossa vida. Tá? Jesus, quando veio, ele veio com um propósito específico. Ele não veio para somente como nós viemos, para viver a nossa vida, glorificar Deus no nosso viver. Não, ele veio com algo a mais. Jesus tinha sobre o seu ombro um propósito, uma responsabilidade que nenhum de nós podíamos ter. Ok? Então ele tinha um propósito específico. Eis aí uma das razões por que, por exemplo, Jesus não casou. Uma das razões por que ele não casou. Você imagina se ele tivesse casado? Imagina a situação dessa mulher. Imagina que ele tinha um filho de beatificação dessa mulher. É verdade. Ou que ele tivesse um filho, alguma coisa. Iria totalmente distorcer o propósito de Jesus. Além, claro, que Jesus ia fazer uma injustiça dessa, né? Fazer uma pessoa se apaixonar por ele, né? E depois, porque vocês sabem que hoje a gente tem pastores, pregadores com ministérios aí, 50 anos de ministério. O cara está lá. 40 anos de ministério, 70 anos de ministério. O ministério de Jesus, mano, foi 3 anos. Acabou. Ele cumpriu o ministério dele quando? 3 anos. Ok? Foi muito curto o ministério de Jesus. Ele era famoso. Ele era famoso. Ele participava de tudo. Então, como o cara influente, com certeza. Ele teve isso. Então, assim, nós encerramos o nosso segundo ponto. Vamos esquecer. A crucificação e a ressurreição. Vocês veem que ele está seguindo meio que a sequência da última semana de Jesus, tá? Quando os principais judeus acusaram o César de dizer ser o rei dos judeus, o levaram até Pilatos para que este condenasse a morte. Pilatos não achou nenhuma culpa em Jesus. Mas só que presta atenção. Os caras tentaram achar um defeito em Jesus, não conseguiram. Criaram testemunhos para distorcer o que ele tinha falado para poder conseguir acusá-lo ele de morte, né? Para uma sentença de morte. Porque se a acusação não fosse bem fundamentada, o máximo que Pilatos poderia fazer, deixar ele preso. Entendeu? Então tinha que ser uma acusação bem fundamentada, porque eles queriam a pena máxima. Tinha que matar. Aí eles levam a Jesus e acusam Jesus de ter se feito rei dos judeus. Essa daí, na lei romana, no direito civil romano, aí sim, era uma coisa muito grave. Entretanto, o próprio Pilatos, o cara se diz que é rei, qualquer um fazer, eu sou rei, mas ele é rei, ele está sentado, ele tem um exército, ele tem comando. Vocês estão dizendo que ele disse que é rei. Ele não disse para mim que é rei. Vocês estão dizendo que ele é rei. Isso é grave. Mas, beleza. Cadê o dele? Cadê o comando dele? O próprio Pilatos viu que o negócio era meio estranho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pilatos só condenou Jesus para agradar a todos. Aquele negócio de lavar nada, politicamente. Ele queria agradar. Não foi isso que a mulher teve um sonho? Exatamente. Nem um sonho da mulher me respeitou. Ele falou, eu vi esse homem. Não se mete na. Não dele não. Ela falou que são inocentes. Jogou para ele, ela iniciava o mistério. É uma das possíveis mulheres. E ele entregou Jesus à crucificação porque Roma tinha medo de uma revolta dos judeus. Então, por isso, tanto ele falou, o sangue dele recai para vocês. Exatamente. Ele tudo aqui. Pela voz, não, isso aí. Para agradar a liderança judaica e comunidade judaica. Continuando, a gente consegue canal. Sempre costume no dia da festa, hoje vai ter o falar? Prepara-se, eu faço. Fala, a gente pode falar. Não. Tá. Bom, sendo de costume no dia. Fala. Vou acrescentar uma coisa. Porque Pilatos, ele não levou para a crucificação. Levou para ser açoitado.
Ali para a crucificação, não foi nesse tanto de baixo, Pilatos nem acompanhou isso tudo. Mas a palavra que Pilatos entrega, então crucifica. Ele é para ser açoitado. Vai lá e açoita. Não foi para a crucificação. Isso a gente pode trazer para que não haja confusão, porque Pilatos realmente lavou as mãos em relação à crucificação. O entregou para ser açoitado. Para ser açoitado. Mas irmão, olha só. 15. Olha só, os judeus não podiam matar Jesus, tá? Só matou porque Pilatos. Isso aí. Pode não estar escrito lá. Olha lá a Tem que ver lá. referência. 15. Olha lá. Pilatos, para agradar o povo, soltou Jesus. Soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Os judeus não podiam matar Jesus. Não, inclusive crucificado. A lei judaica não permitia a crucificação. Quem matou Jesus, quem condenou, quem executou a sentença de Jesus, não foram os judeus, foi o Império Romano. Entendam isso. Okay? Marcos narra que a pregação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Após a condenação, a morte, os soldados romanos usaram as ações impiedosas. Olha só. Jesus sofreu a acusação falsa. Jesus sofreu a injúria dos judeus. Depois que os judeus já tinham feito ele sofrer, entregaram ele aos romanos. E aí o sofrimento piorou. Porque até então era só mental. Quem trouxe a moedinha, a sua oferta no cofrinho. Vai lá, fala lá. Pessoal, reiterando, está escrito é verdade. Realmente, Pilatos teve responsabilidade sobre a crucificação. Quando ele traz Barrabás e Jesus Cristo, coloca um para ser solto e outro para ser crucificado. Então, reiterando aqui a minha palavra, realmente, Pilatos Sim, então Jesus, depois de sofrer o psicológico com os seus irmãos, ele vai sofrer também físico. Porque os soldados romanos humilharam a Jesus, mas também bateram nele, fisicamente. Os judeus não agrediram Jesus fisicamente. Os romanos foi quem agrediram Jesus fisicamente. Ok? Fala, Rogério. Para tirar uma dúvida aqui, eu vejo na passagem, Pilatos, quando ele sugeriu, naquela vez ali, acho que soltava o peso, eu vejo ele assim, tentando salvar Jesus. Eu vejo ele fazendo de todas as formas, tentando, porque ele falou assim, ó, eu vejo culpa nesse homem, eu vejo pecado nesse homem. Então, todo tempo eu vejo Pilatos tentando livrar Jesus daquela condenação. Eu acho que o último ato dele, quando ele colocou, vai escolher um bandido, vai escolher um feitor. Vou botar Barrabás, é um bandido, vou botar Jesus, então vou escolher Jesus. Então, eu acredito que ele fez aquilo ali no última instância. Vamos ouvir lá o Alex falando. Então, eu lendo a passagem, eu entendo que ele não quis. Outra coisa, eu também entendo, você está errado, tá? Eu entendo que quem crucificou Jesus não foi romano. Eles só executaram, mas quem crucificou para mim foi judeu. Porque não foi eles que escolheram, crucificam. Não foi eles que determinaram. Pilatos, para mim, ele só executou o que o povo pediu. Então, para mim, sabe? Para mim, os romanos só executaram, mas quem crucificou, quem determinou e julgou e condenou foi os judeus. Quando falou crucificam, quando eles falaram, escolheram Barrabás, mas condenaram Jesus. Então, para mim, quem condenou, no caso, Jesus, quem crucificou Jesus, decisão foi o romano, os judeus. Os romanos só executaram. Pilatos lavou a mão e falou, não pode fazer mais nada. Para mim, se estiver errado,
Eu falei, eu posso reiterar, né? Eu falei quando ela dispensa a lei. Irmão, a lei judaica proibia a crucificação. Era uma afronta a Deus matar uma pessoa crucificada para os judeus. Então, quem tinha o poder de tomar... Irmão, se Pilatos dissesse assim, ó, esse cara pode libera ele, acabou. Até porque ele era a autoridade da época, né? Ele era o comandante da tropa. Pilatos não queria colocar a roda. Ele estava numa província, acho que ele iria contra o Estado de Roma. Se ele tomar atitude contra a Roma, tinha que ser muito para ele. É verdade. Ó, não esqueçam que Pilatos era político. Ó, o cara tinha jogo de cintura. Então, ele até ficou com pena de Jesus, não queria matar Jesus, mas ele tinha que agradar o povo. Então isso é um jogo de cintura, ó, lavou as mãos, você... Mas no final, quem deu a ordem, execute ele, mate ele, crucifique ele, foi Pilatos. Não, e essa Peraí, o irmão está lá atrás, com a condensação com um pedaço. E se o judeu falasse para não ter pecado? Ele ia ficar, não ia ficar, ali a pessoa apoiada pela. Ele falasse que não ia pecar, já também não ia, porque aí também tem que adversário do Cristo. É verdade. Então, você tem que pensar bastante. Mas ele falou, o Pilatos era político, sim, ele jogou com o povo, né? Com a galera. É tipo assim, ó. Aquela menina que o negócio do goleiro lá, né? Quem foi que matou aquela menina? Presbítero, Foi o que ficou por trás e mandou ou que foi lá que executou? É a mesma coisa. Não, e essa tese que ele levantou é até interessante. De repente, o Pilatos, naquela época, jogou para a galera, ele pegou o Barrabás, né? Era um bandido, um malfeitor daquela época. Acreditando, de repente, que a multidão ia falar, não, crucifica Barrabás. De repente, ele foi surpreendido pelo povo que escolhido, crucifica Jesus. É verdade. Entendeu? Certamente. Pelo Aí ele falou, a questão do texto, quando você lê o texto, você entende que Pilatos realmente estava muito acanhado de matar Jesus. Não tem Sim, mas será que no meio deles ali, quando eles fazem aquela pergunta ali, Cristo ou Barrabás, será que no meio deles ali não teria alguém influenciador que viesse influenciando as pessoas pedirem Barrabás naquele momento? Com certeza, os anciãos, os fariseus, a turma estava lá no meio, ó, vamos, aí havia inflamando, exatamente. Só pegando o gancho dele, havia um propósito, tudo no ministério de Cristo tinha um propósito. Por que Barrabás? Não poderia ser outro. Mas por que Barrabás? Porque tudo tem, na Bíblia existe um simbolismo, um significado. Por exemplo, o nome era muito importante naquela época. Por exemplo, Bartimeu era filho de Timeu, né? E Barrabás? Barrabás, filho do pai. Quem tinha que ser libertado? O filho do pai. Assim como eu, vocês. Por quê? Tem tudo um significado. Os filhos do pai têm que ser libertados. Liberto por quem? Através de Cristo. Se Barrabás morre, não ia ter sentido nenhum. Irmão, depois da morte, o sepultamento, né? Chega na ressurreição. O ato de lavar as mãos só foi só para candelar. Isso. Ele passou para identidade, exatamente. Ele falou ali, Mateus 27, diz assim, alguém Pilatos não era conseguir, mas pelo contrário, ele comentário, mandando trazer água, lavou as mãos e diante da multidão de pessoas assim, de fora. E todo o povo respondeu, o seu sangue vai sobre nós Ó, agora o sepultamento. José de Arimateia comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou no sepultamento na rocha. O que José de Arimateia não sabia era que o túmulo brevemente já estaria vazio, né? A Bíblia mostra que aquele túmulo que Jesus foi sepultado era um túmulo novo.
ninguém tinha sido enterrado ainda ali. Então José quem preparou aquele túmulo, né? O jazigo da família, né? Aqui a gente não pode ter isso, mas em outros países, principalmente pessoas que têm posse, que têm igreja, uma casa grande, aquela coisa toda, eles faziam o jazigo no terreno de casa, entendeu? Então, o túmulo que é onde era mais ou menos isso aí, era dentro do terreno que pertencia a José de Arimateia, que ele tinha feito certamente um jazigo da família, né? Aí ele está dizendo ali que talvez José de Arimateia não imaginava que tão logo ele iria enterrar alguém ali, justamente ele nosso Senhor Jesus Cristo. É que negócio também, né? Como você falou, Jesus veio com propósito. De uma certa forma, se não fosse necessário, ele teria acontecido de uma outra forma. Ele iria morrer. Ele ia com salvação. Ele, de todo jeito, a profecia iria se cumprir. Eu tenho uma questão comigo, porque no momento da escolha ali, sobre Jesus e Barrabás, seria Jesus de qualquer forma, independente de ser Barrabás ou outra pessoa. Porque eu penso comigo que Jesus Cristo não levaria a morte de ninguém com ele. Se soltasse Jesus Cristo, seria uma escolha entre Jesus Cristo e a outra pessoa, uma outra vida. Então ali Jesus Cristo já estava determinado de ser ele, pelo próprio Jesus Cristo. Dá até para dizer que poderia ser eu lá. Perdeu lá, pela manhã de domingo, mesmo preocupado acerca de como removeria a pedra do sepulcro, as mulheres foram para o encontro de Nosso Senhor. Lá presenciaram os jovens sentados à direita, vestidos com uma roupa branca, comprida, e ficaram espantados, né? No razão da ressurreição, tá? É domingo, né? É domingo, ressurreição. Nesta hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais doces e belas para todo cristão. Jesus ressuscitou. O que vocês estão vendo aqui? Não estou falando dele. Não, ele está falando. Já ressuscitou. Okay? A metodologia, a crucificação e a execução do céu foram grandes conjuntos de desmoralização dos direitos humanos. Contudo, ele ressuscitou, cumprindo sua promessa que iria se reencontrar com o Pai. Isso aí é a finalização do terceiro ponto. Alguma pergunta, algum questionamento sobre a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus? O mais que o Espírito falou por ele, né? E ia morrer, ia acreditar. É porque ela era mulher na época? Né? Não. Nem as próprias mulheres acreditaram que chegar lá. Porque ela chegou falando e o princípio não acreditava. Você já viu isso aí? Que nem as próprias mulheres acreditaram, elas foram lá, chegaram lá, já ia com uma preocupação, quem vai tirar a pé? Chegou a pé lá, tinha sido tirado. Aí elas disseram, e agora? Aí vira alguém. Mas, senhor, onde o senhor colocou o corpo? Eu quero ir lá. Eles não pensaram, onde ele ressuscitou? Eita, Jesus ele ressuscitou. Não, então, moço, onde vocês colocaram o corpo para que eu vá lá? Ela não estava acreditando. Aí o moço, não era o jardineiro, o funcionário de José de Arimateia. O moço era o próprio Jesus. Maria se ligou, se tocou, caiu em si quando Jesus falou com ela. Ela reconheceu a voz de Jesus. Aí os discípulos não acreditaram, foram dois ao sepulcro, né? Voltaram, contaram aos demais que ele realmente tinha ressuscitado e ninguém acreditou. Mas ele ele já mas Tomé afirmou que só ia ressuscitar se ele pudesse. E é interessante que nesse culto aí, Tomé voltou. Tomé não estava presente. Quando, no domingo da ressurreição à noite, os discípulos estavam reunidos, Jesus entra, do nada, as portas fechadas, falando sobre isso aqui. Jesus entra, saúda eles, todo mundo fica doido, ninguém estava acreditando. Gente, quando Jesus entrou, não foi só Tomé, não, ninguém acreditou. Ficou todo mundo assustado. Ele falou, você não está vendo, sou eu, né? Aqui mesmo, aqui, ó. Aqui. Vocês estão aqui comigo, eu vou sentar aqui com vocês. Você vai acreditar em mim? Ninguém vai acreditar. Que era realmente. Eles demoraram a acreditar que realmente era Jesus. Conclusão da lição. É verdade. Os historiadores dizem isso.
Eu fico meio desconfiado, eu não sei. Mas, moleque, é verdade. Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo. Conforme nos afirma a sua palavra, ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Essa é a conclusão geral da nossa missão. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele está vivo.